Eu vou com o Sérgio agora, porque ele tem uma discussão importante para repercutir a respeito dessa questão da reforma tributária, né, Sérgio? Exatamente para isso nós vamos até aí Campinas falar com a Carla Mendes, do Notícias Agrícolas, que já está conosco. Carla, boa tarde, prazer em tê-lo conosco aqui, ou tê-la aqui conosco no Tempo e Dinheiro mais uma vez. Boa tarde, Braga, boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Bom, reforma tributária sendo discutida, os textos estão sendo lá discutidos pelos deputados, enfim, pelo Congresso. João Batista Olive, inclusive, viajou, já embarcou para Brasília. Agora, essa reforma tributária, qual é o impacto no agronegócio que ela, se aprovada, deve ter? Braga, hoje de manhã foi apresentado o novo texto, né, um texto reformado, com algumas alterações na redação, e esse texto, ele não atendeu aos pleitos do agronegócio, não atendeu aos pleitos pontuados ali pela CNA, pela Frente Parlamentar da Agropecuária, né, pelo IPA, que é o Instituto Pensar Agro, não houve esse atendimento. E do jeito que está, né, nós temos dois pontos de destaque. As carnes, elas ainda não estão colocadas ali, né? As proteínas animais não estão colocadas ali na cesta básica, e, portanto, elas não teriam a isenção tributária, né? Então, esse novo texto que saiu na manhã de hoje, então logo esse texto foi divulgado, foi entregue aos parlamentares, às associações de classe, a assessora técnica do Núcleo Econômico deu entrevista ao vivo ao Notícias Agrícolas, ao Bom Dia Agronegócio, fazendo essa análise, dizendo que, então, as carnes não estavam ainda na cesta básica e tampouco os pleitos tinham sido atendidos nas suas outras esferas. Quando nós temos as coisas caminhando como estão, e nós estamos falando da possibilidade de um IVA, que é aquele imposto único, imposto sobre o valor agregado, de 26,5%, que só perde para o da Hungria, que é de 29%, quando a gente olha para o mundo, a gente está falando de uma possibilidade da carga tributária brasileira, do agronegócio brasileiro, triplicar, Sérgio Braga. A gente está falando de passar de 3,8% dos impostos que já são pagos hoje, que seriam substituídos pelo IVA, para algo como 10,6%. Então, 3 vezes mais do que 3 vezes uma elevação. Então, sim, a carga tributária do agronegócio pode aumentar caso a reforma corra como está. O plenário da Câmara dos Deputados já começou ali a discussão na tarde de hoje, a leitura, enfim, dos textos, porque já foi o texto base, né, Sérgio, ele já foi fechado. Então, o que vai vir de mudança agora vem via emenda ou via PEC, ou via destaque. Então, de duas uma. Para carnes especificamente, o advogado tributarista, o doutor Eduardo Berbigier, especialista no assunto, conhecedor do caso, e que está acompanhando isso muito de perto para o agronegócio, ele faz uma pontuação muito importante, Sérgio. Quando o Arthur Lira afirma que as carnes nunca fizeram parte da cesta básica das famílias, enfim, ele diz, o doutor Eduardo Berbigier, que o presidente da Câmara usou uma meia-verdade, porque na maior parte dos estados brasileiros, as carnes estão sim na cesta básica e elas têm, onde há essa inclusão, em uma boa parte desses estados, a suspensão do pagamento de PIS/COFINS. Onde não há o pagamento do PIS/COFINS, nós temos 7% de tributação. Caso haja, portanto, né, a manutenção das carnes fora da cesta básica, essa tributação ou sai de 0% ou sai de 7%, para 10,6%, ou seja, aumento da carga tributária, tributação na comida mais cara para o brasileiro, principalmente para as populações, das parcelas mais pobres da população, inevitavelmente. Bom, isso é lógico se não for entrar na cesta básica essa questão da discussão das carnes, né? Já há alguma alternativa, inclusive para poder finalizar contigo, proposta do ministro Haddad de devolver em cashback, forma de cashback, aquele valor ou percentual do tributo cobrado a mais para quem está no CAD, né? No Cadastro Único aí do governo federal. Isso é um balão de ensaio, será verdade ou realmente quer brincar com todo mundo, Calinha? Essa é a verdade, uma verdade bastante utópica todavia, viu, Sérgio? Porque os maiores especialistas, e eu nem estou falando de parlamentares do agronegócio ou representantes da frente parlamentar ou a CNA, estou falando de estudiosos do sistema tributário e do pagamento de benefícios e dessa devolução de créditos tributários para a população, é utópico.
isso, né? Esse programa de cashback. Claro, seria importante, sim, mas se a gente pensar, Sérgio, na época da pandemia, o auxílio emergencial, como foi fraudado com facilidade por inúmeras pessoas de elevado poder aquisitivo, né? O sistema para receber o auxílio. Imagine se não é fácil a gente quebrar um sistema para não pagar um imposto. Então, assim, fora os brasileiros invisíveis, há milhões de brasileiros que não têm RG ou certidão de nascimento. Como é que eles vão fazer o cadastro no CAD único? E quantas pessoas estão acima da linha de corte e abaixo da linha de corte para se definir quem paga ou quem não paga imposto, Sérgio, sendo tão pobres quanto uns dos outros. A distância é muito pequena, a linha é muito tênue e ela é ineficiente. Então, esse sistema do cashback para o Brasil não vai funcionar e os especialistas afirmam que é uma verdadeira utopia da cabeça do governo federal, em especial do ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad. Uma tentativa de amenizar um pouquinho o impacto, né? Principalmente Sim. sobre as classes menos privilegiadas, as que pagam mais imposto e que vão pagar muito mais agora com essa reforma tributária. A gente vai continuar acompanhando aqui. Quero agradecer a tua participação conosco. Carla, um grande abraço para você. Obrigado mais uma vez. Imagina, meu amigo. Eu que agradeço. Um grande abraço para você, para toda a nossa audiência, precisando da sua chamada.